Então, estamos de volta com mais um episódio aqui do nosso RelacionaCast. Sejam todos bem-vindos nessa manhã e eu estou com ele aqui, o Roberto, para falar um pouco mais sobre a vida contemplativa, que é o canal dele, trazendo aí muitas reflexões sobre espiritualidade como um todo. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, um ótimo dia a todos, que a paz seja convosco e gratidão, irmão, gratidão por a gente iniciar esse projeto juntos aí e poder compartilhar aqui um pouquinho do nosso trabalho, o trabalho do todo, o trabalho do Vida Contemplativa aí para todos os irmãos. Muito bem, muito bem. Robertinho, hoje vamos trocar uma ideia sobre a espiritualidade como vivência. Eu queria te fazer algumas perguntas, e aí nós vamos fazer a troca de questionamentos também, para que a gente possa se expressar aí com a questão da nossa vivência, né? Nossas experiências. Porque nós, como os terráqueos aqui nesse planeta, todos nós estamos no caminho. E é uma coisa interessante te falar isso, a gente já refletiu bastante sobre também, é que o canal aqui, o RelacionaCast, eu criei com o objetivo justamente para que possamos divulgar estas questões espirituais voltadas sempre para as escrituras, sem nenhum tipo de religiosidade, e para que chegue a todas as pessoas que se conectam com isso, levando esse acesso com a mais simplicidade do mundo. Por que isso, né, Roberto? Por causa por exemplo, eu estou iniciando com as questões das obras e das palestras de Joel Goldsmith, mas é apenas o começo, eu acredito, porque mesmo sendo um começo, as próprias obras de Joel Goldsmith já é um acervo gigantesco para que a gente possa confrontar com a nossa vida, relacionar, por isso RelacionaCast com a nossa própria vida, relacionar com as escrituras e com as nossas próprias vivências, que é o ponto. Eu te pergunto, o que é para ti essa questão de experienciar e vivenciar o todo, a espiritualidade, a centelha divina, a luz, esse eu interior? O nome não importa, mas essa é a essência. O que significa isso para ti, Roberto? Bom, a gente, falando de estudos cruzados, a gente faz uma reverência à nossa experienciação daquilo que nós estamos falando nos vídeos do Tao Te Ching lá do canal, que está disponível para todos que quiserem assistir, e de estudos que a gente já fez em relação ao conteúdo do Caminho Infinito, tá? Então, é muito importante, assim, das minhas experiências, coisas que às vezes acontecem no estado emocional, como a questão financeira, são questões que, não só para mim, como para todos que estão aqui, e muitos até têm e não conseguem admitir que têm, e aí passam de uma outra questão que envolve a questão de não aceitação, e aí você desacredita, mas quando a gente começa a experienciar, a gente está na dor, a gente começa a pensar o seguinte: bom, se aquilo que o fulano passou é a verdade, por que isso não acontece em mim? E aí você vai para a prática de meditação e você percebe a carga mental que você tem em relação àquela crença que você está emanando. Então, é muito importante, assim, quando a gente está estudando, quando a gente começa a estudar, a gente não aceita. A gente quer que aquele livro mude a nossa vida. Mas aquele livro não pode mudar a nossa vida se nós não mudarmos a nossa consciência. E é por isso que se diz que, para que a palavra ela possa ser permanecida em nós e ir para o coração,
é preciso estudo e prática diária todos os dias, porque a gente vai continuar com os problemas da vida humana, seja dinheiro, seja relacionamento, seja qualquer questão que envolve a nossa construção da vida humana, ela vai persistir. Por quê? Porque nós precisamos enxergar, através daquele problema, através daquela situação, o nosso aprendizado com aquilo, a verdade sobre aquilo. Então, isso é muito importante quando nós começamos a fazer estudos cruzados. Joel, com a vida prática. É bem isso, Roberto. E sabe que, falando, te interrompendo um pouquinho aí, tu falaste justamente sobre a questão do Tao Te Ching, né? E tem logo no início do Caminho Infinito, Joel fala que no pequeno livro que ele mesmo descreve a verdade espiritual, ele visualizou durante 30 anos de estudos das maiores religiões e filosofias de todos os tempos, para trabalhar essa questão de trazer essas verdades com relação aos problemas da existência humana. Joel falava sobre isso, problemas de saúde, negócios, vida familiar, segurança. Quem nunca, né? Quem nunca passou por essas adversidades? E aí tu falou sobre o Tao Te Ching, e ele traz já no início do livro dele uma passagem relacionada ao Lao Tse, né? E porque ele faz reverências a outras religiões para desmistificar essa questão de separatividade. E aí ele já fala que Lao Tse fala que não é preciso sair para ver melhor, nem assomar a janela. Habite apenas no centro do seu ser, quanto mais dele se afastar, menos saberá. Então, formas diferentes trazidas para nós, para que a gente possa ir refletir sobre e trazer isso para a própria vida. Aí eu te digo, né, e te pergunto, por exemplo, essa questão, quais são os maiores problemas da humanidade? Quem nunca passou ou passa por problemas de saúde, problemas financeiros, altos e baixos nessas questões? Quem nunca passou por problemas de aceitação? Então, assim como eu, e acredito que também assim como tu, né, Roberto? E as pessoas que estão ouvindo, assistindo esse podcast aqui, ouvindo, estamos na caminhada, e o problema, ele não está relacionado com a situação atual em que cada pessoa se encontra. O problema, ele é um estado que a gente está vivenciando nesse momento, a cada momento, para superar o que está por trás dos problemas. E muitas vezes a gente, como foi condicionado através das crenças só olhar para o lado de fora, a cada problema há uma reação e não uma internalização, o olhar para dentro para buscar o que está por trás daquele problema, o que eu preciso resgatar, de que forma eu posso meditar, entregar e vivenciar algo para superar o problema, não como pensamento mágico, mas o que está por trás, qual é a ação que eu vou ter que tomar por trás daquele problema na minha vida, não é na vida da outra pessoa. De que forma nós podemos relacionar isso com o que tu está estudando e vivenciando hoje, Roberto? Cara, é uma coisa impressionante aqui como a sincronicidade ela opera espiritualmente. Eu peguei o livro do Caminho Infinito justamente para falar isso que tu falou, que tu leu aí. E tu leste justamente o que eu iria ler agora. Então, como tu já leu e já está tudo ok na presença, como que nós podemos fazer isso? Se alinharmos com o nosso espírito. Se alinhar. Sem se alinhar, e eu acho que isso é uma palavra que alinhamento é uma questão de ir para dentro, uma questão de purificar a energia do coração. Lao Tzu, ele traz muito isso, que sem limpar o nosso coração,
nós não temos como nos comunicarmos com o centro do nosso ser. Então, a gente precisa limpar o nosso coração. E o que é limpar o nosso coração? É esse tratamento que nós vamos dar dia a dia com as observações das coisas que estão acontecendo no mundo e que acontecem conosco também. Saber observar quando alguma pessoa dá uma opinião que a gente não goste, a gente vai se auto-observar por que a gente não gostou daquilo. Quando nós vamos numa festa, quando nós estamos com outras pessoas e nos sentimos incomodados com alguma situação, por que a gente se sentiu incomodado? Por quê? Porque a gente precisa pensar, se cada um daqueles que estão ali é a soma de uma única essência, por que eu me incomodei? Porque aquele conteúdo que eu estou percebendo está dentro de mim. E aí a gente vai começando esta limpeza, porque assim, mexer na lama, gente, mexer na lama, quando nós nunca praticamos isso, vai doer bastante. Mas quando nós começamos a aceitar que a lama está dentro de nós e que nós estamos limpando, porque embaixo desta lama está a pedra filosofal ou a pedra purificada, que é a nossa essência divina, que vai aparecer e nos dar luz para a nossa consciência, para nos libertar desta lama que está nos impedindo de avançar no nosso caminho espiritual, nós vamos cada vez mais nos dedicando a isso. E mesmo com aquilo que está acontecendo fora, porque você está movimentando esta energia, você está limpando. Então, muitas vezes as pessoas não entendem o porquê que eu não consigo as coisas. Eu já solicitei a primeira onda da ressonância, tudo andou, a segunda parou, eu comecei a perder tudo, minha vida virou de cabeça para baixo, eu não estou conseguindo as coisas, estou perdendo tudo. Por quê? Porque você está sendo potencializado. Quando nós lidamos com a energia, nós começamos a canalizar a energia pura, só que dentro esta energia pura, ela flui normalmente, porque está no nosso duplo etéreo, flui para o nosso corpo material. E quando nós começamos a mexer com isso, vem à tona tudo aquilo que nós guardamos nesse espaço onde nós chamamos de, lá no, debaixo do tapete, como diz o professor Hélio Couto, nas sombras. Vem tudo à tona para a gente poder observar, equacionar, integrar e resolver. Então, essa limpeza que a gente faz no coração é isso. E a gente vai começar a aceitar isso e começar a limpar esta energia, aceitar, que é a primeira coisa, e a nos perdoar. A gente não pode perdoar outra pessoa de boca para fora. A gente precisa, para perdoar o outro, a gente precisa perdoar a nós mesmos. Então, é uma coisa muito importante, a gente não perdoa ninguém. A gente perdoa a nós mesmos. Porque essa questão do... Pode falar. Quem se sabota somos nós. Quem nega somos nós. Então, a partir do momento que a gente olha para nós como um espelho, a gente coloca um espelho na nossa frente. A gente zera a questão, coloca um espelho na frente e você repete tudo para você mesmo. Essa questão do perdão, né, Roberto? Como é importante. Eu vou falar uma experiência minha. Cara, eu fui por muitos anos ressentido com coisas por questões familiares, assim, sabe? Então, eu vim de uma criação familiar com problemas de relacionamentos entre os meus pais, separação, e isso tudo a gente vai carregando ao longo da nossa vida, trazendo crenças limitantes voltado a essa questão, principalmente de separatividade dos filhos com os pais, essa questão de afetividade, e tu vai trazendo cargas, crenças para a tua vida. Chega na tua vida adulta, tu tende a manter um comportamento padrão, porque tu teve um exemplo e um sentimento, uma vivência do teu passado que tu vai estar carregando para a tua vida adulta, e se tu não ressignificar isso, trazendo para a presença. E eu gosto de tocar nesse assunto da presença, porque
Aquela questão do passado e o futuro não existe. O que aconteceu no passado, se tu não ressignificar no aqui e agora, que é a única coisa que existe, aquilo que o Roberto falou aí, dessa questão do perdão, tu continua criando isso como efeito na tua vida, que vai se materializar por onde quer que a gente passa, a gente vai passando na nossa vida, como um padrão de comportamento, porque a gente não mudou agora. Por isso que a, a gente tem o hoje para ressignificar, mudar a forma de pensar, para sentir de uma forma diferente, para que a gente possa olhar na nossa vida no aqui e agora como uma mudança. E o Roberto, eu te falo isso assim, ó, porque dessa forma como mudança, tá? Quando eu me deparo com os mesmos problemas no exatamente agora, é uma bagagem que eu venho trazendo a cada momento, repetindo os mesmos padrões e os mesmos pensamentos e sentimentos. Agora, eu posso mudar isso hoje? Posso, mesmo que forçando, eu posso mudar. Eu diria que os primeiros passos, sim, porque eu posso mudar a forma de pensar, eu posso não estar sentindo de uma maneira diferente nesse exato momento, mas a forma de pensar eu já posso mudar no agora. Por isso que as meditações contemplativas, as meditações de agradecimento, as meditações em um texto, uma passagem, uma mensagem, não importa o pensador, não importa quem é a pessoa, o iluminado que trouxe a mensagem, a reverência, o que importa é a maneira como eu vejo a situação, porque eu vou ser provado no agora, não é amanhã. Eu não vou ser provado amanhã, daqui um minuto, daqui uma hora, daqui a um mês. Eu vou ser provado agora. As coisas vão acontecendo na minha vida agora e os padrões vão se repetindo. Mas eu tenho exatamente agora, nesse exato momento, para eu ver a situação que se repete como padrão a cada momento da minha vida, agora. Eu só tenho isso para fazer. Então, eu já posso começar, que nem tu falando, Roberto, a me perdoar e a perdoar os pequenos detalhes da vida que vão acontecendo. E aí eu faço um levantamento. Como isso? Cara, a gente está no trabalho, a gente está no trânsito, a gente está na fila do mercado, a gente está na sociedade, dentro da própria casa, com os familiares, no meio social, com os familiares, no meio social, com os colegas de trabalho. Nós estamos nos relacionando a cada momento. Então, eu vou ser provado como? Eu vou ser provado pela a causa que vai me aparecer baseado nas ações que eu fiz no passado e que vão se repetindo até eu mudar a forma de pensar e de agir agora. Então, eu vou ser provado a todo momento. Por isso, o orar e vigiar. O orar, vigiar os pensamentos e o orar é profetizar de uma forma diferente, se pronunciar de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente, para que a gente possa agir de uma forma diferente. É mais ou menos isso, né, Roberto? E eu posso te perguntar, né, Ragara? Deixa eu já te fazer uma pergunta, desculpa te interromper, junto com isso que eu falei aí, segura aí o que tu vai dizer. Joel fala: não vos esforceis pelo alimento que perece, mas pelo alimento que dura pela vida eterna, pois o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas na justiça, na paz, no contentamento no espírito. É olhar para dentro, porque quando Jesus disse, alimentou as multidões, que apareceu como pão e peixe, foi a sua consciência espiritual de abundância no exato momento do agora, naquele momento que ele vivenciou, quando curou os doentes, foi o seu sentimento da presença divina que se manifestou como saúde e harmonia, no agora, naquele agora que ele vivenciava. E ele veio para nos ensinar a praticar isso no agora, né, Roberto? Manda aí, Roberto. E isso aí é o alinhamento com o espírito.
Porque o que que acaba acontecendo, gente? A gente pensa que os estudos espirituais, a ressonância harmônica, quando eu vou trazer um pouco aqui da minha experiência, tá? Todo mundo tem curiosidade. Eu sempre peço para as pessoas olharem depoimento lá no canal. No canal do YouTube, o Vida Contemplativa, tem depoimento de 4 anos. Nós vamos gravar o depoimento de 5 anos, tá? Nós não estamos lá no grupo aberto da classe de estudos do Consciência Infinita. Então, o que eu fiz, Ricardo? Eu montei um grupo aberto, onde eu recebo as pessoas ali, e essas pessoas são conduzidas à classe de estudos fechada, que é um estudo que tem uma mensalidade paga, onde a gente estuda todas as segundas às 21 horas, tá ok? Tem uma mensalidade ali, tá? E o que acaba acontecendo? As pessoas entram lá, muitas vezes elas clicam ali, não sabem o que vão levar, entram num grupo, não sabem onde estão, em qual grupo que estão participando, nem nada. Então, elas pedem experiências da ressonância. Então, assistam os vídeos do canal, como deixo bem claro, uma coisa que o professor sempre fala. Gente, assistam os vídeos, não tirem conclusões precipitadas. Assistam uma vez, não entendeu? Volta e assista de novo. Porque uma conclusão precipitada que a gente tira na sombra gera dissonância cognitiva, que gera não entendimento. Então, a questão do alinhamento espiritual está ligada não está ligada a sofrimento, e sim o entendimento de si mesmo. Vou explicar para vocês como é que funciona isso. Quando eu tinha 10 para 11 anos de idade, 7 anos começou a eu tomar consciências, mas no momento dos 7 anos, quando sempre volto, em minhas meditações, sempre volto a um acontecimento aos 7 anos de idade, aos 10 anos, a minha fase da infância, eu não tinha essa percepção que eu tinha hoje, mas aconteciam algumas coisas que me levaram a estar aqui compartilhando isso com vocês e o meu desenvolvimento espiritual nesta grande época em que nós estamos de transformação de consciência. Bom, então aos 7 anos de idade, eu tinha uma experiência de relacionamento, como tu tocaste aí, Ricardo, relacionamento familiar. Então, a minha família me excluía a todo momento, porque eu não conseguia admitir que as pessoas falavam uma das outras, então eu sempre falava a verdade. Então as pessoas me chamavam de fofoqueiro e tal, e criavam aquela bolha para me afastar, que eu não podia estar ali, porque eu ia contar para fulano, e aquilo gerou um trauma em relação a essas questões. Meu pai, ele era alcoólatra, e ele bebia e simplesmente ele me batia. Ele me batia, ele vinha com raiva, me batia, ele pegava um pedaço de pau, ou um pedaço ou um chinelo Raider daqueles pesadão, e me batia. E eu era bem assim, eu era uma criança levada. Bom, o que é uma criança levada? Uma criança que não parava, uma criança inteligente, falava tudo, se metia em tudo e tal. E eu sempre presenciava aquele sofrimento, mas dentro de mim algo não aceitava aquela sistemática da família. E aí foi acontecendo coisas dentro da família, foi morrendo vó, morrendo tio, aí com 10 anos a minha mãe fez a transição, só que ela se despediu antes de mim, ela se despediu antes, quando antes de ela fazer a transição, ela estava muito doente, e estava eu e o meu irmão na cama sentado, e ela chamou nós dois, e falou o seguinte para mim, ó, tu é o filho mais velho, eu amo vocês dois, então tu, a partir de hoje, começa a cuidar, olhar para o teu irmão. E no outro dia, ela fez a transição. Isso com 10 anos de idade, para 11. Então, esses traumas, essas coisas que vão acontecendo na nossa infância, cara, ficam um peso, uma mochila. E onde reflete isso, como tu falaste aí? Reflete na vida adulta, na adolescência. Então, eu fui praticamente sair do contexto familiar, fui para o mundo, onde passei extremas dificuldades, inclusive dormir na rua, passei fome e tal, para jogar futebol. Então, eu ia nos clubes, fazia teste, ficava um tempo, me lesionava, saía, ia para outro. Nunca deu certo a carreira de futebol. Sendo que a experiência que tive em clubes foi em vários clubes de São Paulo, passei por Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Joguei um pouquinho, mas não consegui
me firmar como jogador profissional. Aí fui para a área da educação física, no qual estudei, me formei, me pós-graduei, mas também encontrando dificuldades sem ganho de consciência, encontrando dificuldades para desenvolver a profissão. Bom, e aí, tanto foi que através de um sofrimento tremendo, eu dei um saltinho, porque foi a presença que ajudou, porque era uma autossabotagem tremenda, que eu consegui ingressar numa empresa, na qual é uma empresa, não vou falar o nome dela aqui, tá? Mas é uma empresa multinacional na área da educação física que me proporcionava um ótimo salário. Trabalhei lá durante 4 anos, tá? No último ano, fazendo juntamente com a minha pós-graduação, eu tive mais um salto. Foi quando eu fui para o laboratório observar a célula muscular. E eu, como uma pessoa que eu sempre fui desde criança muito curioso, eu queria ver o que as pessoas estavam falando, e se eu não gostar, e se eu, com a minha personalidade, assim, não curti o que a pessoa estava falando lá, eu ia e falava, então sempre estava especulando alguma coisa, sempre questionava a família. Por isso que essa onda de ovelha negra, porque eu questionava muito. E eu fui para o laboratório, iniciei os estudos e tal, e veio um tema de infusão contralateral do músculo e tal, você fazer a infusão de uma célula muscular e observar ela fora do corpo. E aí eu vi que essa célula ela estava viva e perguntei para o cara do laboratório, tá, o que essa célula está fazendo viva aqui se ela não está dentro do meu corpo? Uma célula fora do corpo, ela fica viva. Daí eu comecei a pensar nisso. Só que daí eu comecei a pensar nisso e comecei a pesquisar. Comecei para neurociência, comecei a pesquisar cérebro, funcei, e aí veio aleatoriamente os vídeos do professor Leopoldo. Aí começou a vir a questão da expansão de consciência, mecânica quântica, na qual eu solicitei pela primeira vez em 2017, ainda estava trabalhando a ressonância harmônica. Bom, logo depois disso, comecei os estudos da ressonância, saí deste meu emprego, no qual estava estabilizado, veja bem, estava estabilizado, ganhando um ótimo salário, fazia 4 anos ali, e aí desencadeou tudo de novo. Eu desci de novo, quando eu pedi a ressonância, comecei a fazer ressonância, no primeiro mês deu muito bom, depois as coisas vão começando a ser descartadas. Logo depois disso veio a pandemia, veio tudo junto, então nós estamos aqui pós-pandemia, então estamos dando esse relato para vocês, que nós estamos em fase de transição e limpeza, gente. Então não é a coisa assim, tem muita gente que vende a felicidade como forma de vender para adquirir mais coisas, mas internamente como que está essa pessoa? É isso que a gente tem que se questionar, essa autoobservação interna. Porque esta limpeza, para limpar o nosso coração de tudo aquilo que a gente tem enraizado na questão da autossabotagem, não merecimento, tudo isto a gente precisa limpar. E para limpar isso, a gente precisa se ressignificar. E para se ressignificar, a gente precisa ir para dentro, praticar meditações, meditação contemplativa, praticar os estudos. Vocês estão estudando aqui podcast, e então, para muitas pessoas, nós estamos sendo bem familiares aqui, Ricardo. Então, isso tudo que a gente está contando e relatando aqui está acontecendo com diversas pessoas. As pessoas tentam de forma desaleatoriamente tentar se livrar do problema. Mas o problema é uma solução para nós, porque nós vamos ir para dentro, porque fora a gente não pode buscar mais fora. Fora está trazendo desgosto para nós. E o desgosto está sendo emanado também. Então a gente tem que ir para dentro, ver a causa disso. Então a causa disso é o afastamento do centro do ser, o afastamento do alinhamento com o espírito. E a gente vai trazendo técnicas, estudos, meditação. Quando eu aprendi a fazer meditação, eu não parava 1 minuto para meditar. Era nervoso, ansioso, ainda tenho um pouquinho de ansiedade ainda, e a gente sempre vai ter resquício, gente. Só que a gente vai tratando isso em consciência, a gente vai tendo desdobramentos de consciência, tá? E a gente vai tratando isso leve, pausadamente, não colocando pressão. E isso a gente aprende a soltar. Vai doer porque o ego não aceita o soltar. Ele quer o controle de tudo.
E a gente está se opondo ao nosso ego, à nossa persona. A persona do Roberto, que é um preparador físico, que é um personal, que não teve muito sucesso, as pessoas se questionam por que com a pessoa que sabe tanto não teve tanto sucesso, e isso incomoda, e aí traz para dentro de si, e você percebe que o que está para vir é muito maior do que o sucesso por uma profissão ou por qualquer coisa. Só que, dentro disso, você pode alinhar as duas coisas juntos e tornar isso um todo para um fluir de ajuda às pessoas e a todos os irmãos. Lembrando, né, Roberto, que essa questão do sucesso ele é bem relativo, né? Porque o sucesso, o que é o sucesso? O sucesso é a realização de qualquer feito, de qualquer ação, de qualquer trabalho que tenha com fim ou objetivo a ser atingido. Isso, para mim, é sucesso. O sucesso, as pessoas, bem que nem tu mencionaste aí, as pessoas configuram o sucesso com poder aquisitivo somente, com quantidade de bens materiais, conta bancária. Isso também se o objetivo for esse, também é sucesso. Mas também, junto com sucesso de contas gordas e quantidades de coisas materiais, vem também quantidades gigantescas de insucessos com relação à felicidade, alegria, bem-estar, paz, prosperidade nos relacionamentos, família, filhos e outras áreas, principalmente a espiritualidade. Agora, quer dizer que quem tem isso, coisas materiais, contas gordas, não vão ter também a espiritualidade? Não quer dizer nada. A pessoa pode ter isso em proporções e relativas para ambas as áreas, não importa. E legal de falar isso aí é que, né, essa questão de passei uma vida toda, estudei, trabalhei, me desenvolvi, sucesso financeiro, sucesso profissional. Ok, beleza, sucesso espiritual, muito bem. Ok. Agora a pergunta fica: quando a pessoa chega nesse estágio, o que ela está fazendo para ajudar o próximo a conquistar algo que o próximo esteja buscando? Não é algo que você gostaria que o próximo fizesse, é algo que o próximo esteja buscando. Por exemplo, se você é muito bom nessa questão de conseguir a sua paz, de ter essa paz interior, você gostaria não, está no seu propósito ajudar as pessoas a buscar essa paz que você tem? Por que você não faz? O que impede você de ajudar? Entende? Numa área profissional que você tem sucesso, o que impede você ajudar outras pessoas? Numa área de estudo que você tem sucesso, o que te impede de buscar ajudar outras pessoas? Esses podcasts aqui têm me ajudado muito a sair de um estado indesejado da minha vida nesse momento. Quantas vezes você compartilhou esse vídeo em um grupo no seu WhatsApp? Quantas vezes você compartilhou isso nas suas redes sociais? Quantos likes você deu, se você gostou? Isso é uma maneira de compartilhar, isso é uma maneira de ajudar. Te fala em like. Eu não peço like, Roberto, em vídeos, mas durante uma deixa que nem essa aqui, eventualmente eu falo, mas as pessoas muitas vezes não sabem que um like ajuda o podcast a atingir mais e mais pessoas. Ser inscrito no canal faz atingir mais pessoas, visualizações faz atingir mais pessoas. Às vezes as pessoas pensam assim, ajudar, eu não tenho como ajudar com palavras no momento, ok? Por muitos anos eu também não tive. Financeiramente, eu não tenho como ajudar financeiramente, ok? Eu também financeiramente, por muitos anos, eu não tinha como ajudar. Mas aquilo que tu tem, o pouco que tem, você pode multiplicar ajudando outras pessoas. Hoje eu não posso ajudar com algo financeiro, eu posso ter sucesso ajudando, compartilhando algo gratuitamente, um podcast, um vídeo do canal que você estuda, pratica, independente se é espiritualidade ou não, você pode compartilhar aquilo que você está estudando no momento.
para outras pessoas, divulgando, falando, se relacionando, conversando sobre os seus sucessos. E sucesso é isso, sucesso é muito relativo, porque em diversas áreas da vida o sucesso ele é contemplado e realizado diariamente. Um sucesso de poder hoje concluir, né, Roberto, esse podcast que já estava programado no nosso cronograma de estudo, é um sucesso. Um sucesso de poder acordar todos os dias e trabalhar na área específica em que atuamos e voltar para casa todos os dias, é sucesso. E assim nós vamos trabalhando. E mesmo os altos e baixos financeiros, eu poderia dizer que um dia vai ter o dia de alta, conforme o trabalho, conforme o agora, aquilo que estamos vivenciando no momento. A vida não acaba com o corpo, já sabemos disso dentro dos estudos do Joel Goldsmith e outros estudos de espiritualidade, e as coisas vão vir no devido tempo conforme o desenvolvimento pessoal e espiritual de cada um. Por que eu falo pessoal, Roberto? Porque pessoal vem muito do caráter também, principalmente do ego. E a gente sabe que o ego faz parte da vida humana, essa vida humana aqui. E dentro do desenvolvimento espiritual também é no devido tempo. E uma coisa não está afastada da outra, uma coisa complementa a outra, sendo que a espiritualidade ela vai crescendo não num pensamento mágico, mas através de estudo, meditação e ação. Por que entra o ego? Porque para agir a gente precisa da forma humana para poder agir, para poder se relacionar. A gente não está num nível telepático para se relacionar espiritualmente com as pessoas ainda. Mas existem, segundo alguns diversos estudos, outras dimensões que tratam desse assunto, que não está no meu conhecimento hoje específico, mas existem outros mentores, outros estudos que falam que a vida não acaba nesse corpo, não acaba aqui e agora, e não acaba no momento que você está vivendo, seja ele qual for, dentro das áreas da sua vida, seja ele relacionamento profissional, físico, estudo, social, a tua vida como um todo, relacionamento com filhos, relacionamento com conjugal, pais, colegas de trabalho, não para por aí, continua. Por isso que falamos, né, Roberto, essa questão é legal tu compartilhar também parte da tua história, e a ideia é a gente trazer esses assuntos semanalmente para que a gente possa se conectar com o ouvinte, entendendo que você pode ser um contribuinte aqui do nosso canal, compartilhando um vídeo, dando um like, se inscrevendo, ajudando outras pessoas. Não acha aí, Roberto? Então, assim, a cura espiritual é o resultado natural de uma consciência divinamente iluminada. E aqui fala, quando Joel fala isso no Caminho Infinito, ele fala uma consciência. É aquilo que eu estou hoje vivenciando no presente, divinamente iluminada. Mas essa iluminação, ela só nos é dada na medida em que estejamos receptivos e sensíveis a ela, porque precisa de um sentimento. Então, a questão que o Joel fala dessa questão, principalmente, é um mal-entendido associarmos a ideia de imortalidade à pessoa humana ou ao sentido individualista do eu, esse sentido do ego. Então, a morte não produz a imortalidade nem põe um fim ao sentido do eu, e tampouco a continuação do humano viver leva à obtenção da imortalidade. Perfeito, Roberto. Essa questão que tu traz aí
Isso aí a gente poderia bater um papo aí 6, 7 horas, de passar muito conteúdo aqui para a galera, muito conteúdo para as pessoas aqui, gente. Então, assim, o que você pode dar? Isso me veio agora na consciência, Ricardo, uma passagem de Jesus. Ele estava olhando as pessoas ali colocarem suas moedas era tipo um jarro, uma fonte que estava seca. E eles estavam colocando. E aí veio uma senhorinha e tirou da última moeda que ela tinha e colocou ali. Aí Jesus disse assim: quem que doou mais? Aí Jesus falou: está vendo aquela senhora lá? Ela doou tudo que ela tinha. Então ela terá em abundância. E isso não foi interpretado. E aí a gente passa por uma distorção. O que é dissonância cognitiva? Fala-se uma coisa, entende-se outra. E aí a pessoa não quer entender e a gente, pela escuridão que a gente está tendo no momento, a gente não raciocina o que isso nos traz. Quando nós doamos do nosso próprio coração, por exemplo, esse podcast aqui, se você não tiver uma contribuição financeira para ajudar no canal, ou ajudar não, tem esse paradigma ainda em você, mas o que você tem para doar, o que você tem para dar, é uma contribuição de compartilhar este vídeo com uma pessoa que precisa, com um grupo que, de repente, de ressonantes que estão na ilusão da questão dos arquétipos, na ilusão. Porque o que significa a situação arquetípica, gente? Significa isso que nós estamos vivendo agora, experienciando agora. O professor Hélio Couto sempre bate. Nada mudou e nada vai mudar a partir do momento em que cada um de nós, ou seja, individualmente, não eliminarmos esse sentimento do eu, como o Ricardo mencionou aí. O que é o sentimento do eu? O sentimento do eu, ele quer mudar, ele quer controlar as coisas exteriores. Mas o que a gente precisa realmente fazer é nos alinharmos com o nosso centro do nosso ser, que é a parte interior. Resolver as questões da ânima e do ânimos, resolver as questões dos complexos, isso tudo que eu falei para vocês aqui, da trajetória, da parte da história da minha vida, são os complexos. Isso está no centro da nossa consciência, no centro da psique humana. A psique humana, ela tem 2 centros. Um é o ego e o outro é o self. Então, nós precisamos resolver isso, nós precisamos unificar, trazer este ego que está lá contaminado de coisas que se passaram, de traumas, de feridas, para a unificação com esse centro, que é o self, que é o espírito, que é a centelha divina, que é Deus. Ok? Só que isso você não precisa mudar a sua voz, não precisa mudar a sua individualidade, não. A gente sabe que a individualidade é uma coisa de cada um. Nós vamos ficar mais observadores, nós vamos ficar mais intrínsecos, nós vamos ir mais para dentro, nós vamos ser mais assertivos em nossas decisões. E iluminação é isso, iluminação não é você ter uma luz em sua cabeça, você andar levitando pela rua, não é nada disso. Não é você fazer assim e já aparecer uma BMW na sua frente. Não. Você vai perceber a realidade deste mundo aqui onde nós vivemos, material, dualístico, e você vai equilibrar essa dualidade. Porque o que é dualidade na real? O que é dualidade na realidade? Dualidade é equilíbrio, gente. Então, a partir do momento que nós equilibrarmos nossos polos, o yin e yang, passividade com ação, nós emergiremos no caminho espiritual e vamos percorrer o caminho com felicidade, com alegria, com paz, com ressignificação, sempre nos auto-observando, sempre nos auto-percebendo. Aí tem várias coisinhas que nos impedem nesse caminho espiritual. Você vai lá, você toma uma cerveja, você se culpa. Eu tomei uma cerveja, pronto. Aí você baixa a sua vibração, você se pune porque você tomou uma cerveja e você aí foi fraco porque você tomou uma cerveja. Não tem nada a ver, meus irmãos. Não tem nada a ver. Agora, você não pode ir no boteco e encher a cara. Isso não. Agora, entre você tomar um copo de cerveja, um copo de vinho com a sua esposa, ou com a sua namorada, ou com um grupo de amigos, não faz diferença aquilo que você sente em relação àquilo que você está experienciando no momento.
Se você está experienciando uma felicidade, uma alegria que está compartilhando, você vai perceber o seu limite e você vai cessar. Ó, até aqui eu estou bem, mas eu estou feliz porque eu estou com vocês. Isto é perceber a essência. Isto é perceber o todo. Não é se autopunir. Então, a gente vai descartando coisas em nossa vida que a gente vai acreditando que aquilo é real. É a mesma coisa que eu falo da alimentação. Muitas vezes as pessoas dizem, não, para se iluminar, você tem que comer só verduras e só folhas. É mito isso é sofrimento. A gente sabe que o corpo humano, material, carne, ele precisa de proteína, ele precisa de gordura para gerar energia. Então, nós precisamos comer alimentação diversas. Então, isso a gente precisa trazer para a consciência esses tipos de coisas, que são mínimas coisas que a gente prestar atenção dia a dia estão acontecendo, estão chegando ao nosso conhecimento. Então, a partir do momento que você se aceita e que essa mensagem está lhe fazendo mal, é aquilo que você está sentindo, é que você está colocando esta autossabotagem e não está deixando aquele mal lhe ensinar aquele ensinamento. Então você para o vídeo nos 3 minutos, você não continua, você não compartilha, você julga o conteúdo. Por quê? Porque aquilo também está fazendo efeito em você. Então, muitas vezes, a gente vai caminhando por esta vida e percebendo coisas que a gente vai mudando, são coisas simples. São coisas simples, hábitos simples que a gente vai mudando e que vai propiciando a gente ganhar luz na nossa consciência. Trazer a verdade para a consciência, meus irmãos, não é você se transformar de um dia para a noite, que as coisas vão dar tudo certo de um dia para a noite. Não. Trazer a verdade em sua consciência, ou a luz na sua consciência, é você se auto-perceber e se auto-analisar. Quando você se auto-percebe, se auto-analisa e você se mantém mais tempo em seu estado de presença, aí você começa a experienciar uma unidade com o todo. E quando você começa a experienciar uma unidade com o todo, você começa a ter tudo o que você quer na sua vida. Porque o que você quer na sua vida não é você, é a essência. Ela que vai trabalhar, é a centelha divina que vai agir na sua vida. Então, o mínimo que você fizer de doar do que você tem, compartilhar este podcast, compartilhar os vídeos, os podcasts do irmão Ricardo, ou os vídeos do canal Vida e Contemplativa, lá o Estudo do Tal, quanto mais você fizer isso, quanto mais a sua vida você vai começar a doar e mais o universo vai corresponder. E todos nós vamos ganhar, porque nós somos uma única consciência. E essa consciência está sedenta para estar encarnada neste plano. Nós estamos na maior época, meus irmãos. Uma época de transformação, onde a consciência espiritual está descendo para o nosso planeta, nos libertando das nossas prisões, dos paradigmas, das limitações, de todo o sistema de crença que foi implantado aqui. Então, é muito importante nós nos unificarmos, nos unirmos. Eu estudo Joel e não posso estudar isso. Não, gente, o estudo é um só. O caminho infinito ele vai te ajudar com a meditação para te entender. O estudo do Tao Te Ching é o estudo do Tao, é o sentimento do Tao, é a limpeza do coração. O estudo de Buda é a questão de Maya, e assim por diante. Akhenaton, Nefertiti, Rosa Parks, vamos lá, tem Jesus. Aí, vamos vir aqui para mais perto agora, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Gente, então, assim, são pessoas que tiveram neste mundo, que entenderam que a união que eu digo, união de raças, união de cor, união de todas as filosofias, gente, rumam para uma única coisa só. Então, nós vamos desacortinando essa questão de eu gosto disso e não gosto daquilo. Então, se você gosta disso e não gosta daquilo, você está em desarmonia. Agora, a escolha do ego em você compartilhar isso ou não compartilhar aquilo, tudo bem, a gente precisa estar atento a algumas coisas que existem que não é do paradigma em que nós estamos estudando, que nós queremos migrar. Então, aí você faz a escolha. Tá? Então, quando você se julga em gostar e não gostar, você ainda está em desarmonia. Então, a gente tem que prestar atenção. O que é dualidade? É desarmonia. A luta do bem contra o mal.
ou seja, bom e ruim. Só que isso, numa consciência espiritual, não existe. Não existe o bom e o ruim. Existe harmonia, existe fluidez, existe o rio da vida, que é a essência divina que está dentro de nós. Então, a partir do momento que a gente vai soltando, e esse é um tratamento que a gente vai dando para nós todos os dias de nossa vida. Todos os dias. O ego, ele vai te trazendo essa emergência de tu querer resolver as coisas daqui a 2 dias, 3 dias ou uma semana que você precisa, você tem que. Esse sentimento de tem que ainda é desarmonia. Então, nós vamos nos observando e soltando e trabalhando isso em nossa consciência dia após dia. Veja só, Roberto, a sincronicidade, né? É mais no sentido de dar do que receber, do ser mais do que obter. Nessa consciência não há julgamento ou crítica, ódio ou medo, e sim um sentimento contínuo do amor e do perdão. Faz total sentido essa frase do Caminho Infinito quando Joel fala para que é no sentido, é o contrário do paradigma atual. É a quebra do paradigma mundano, da crença coletiva, do paradigma coletivo. É mais no sentido de dar do que receber. O que a gente vê todos os dias aí? Ligar a televisão e assistir os noticiários padrões, o que a gente vê todos os dias? É mais o que tem de quê? É mais da gente querer obter, que é aguçado na gente. Na consciência de julgamento, o que a gente vê, o que a gente assiste? Mais questões de julgamento, críticas, mais fomentação do que ódio, medo. E sim, nós temos que buscar o sentido do que? Ao contrário de tudo isso. É partilhar, compartilhar, é focar na harmonia, no amor, na doação, no auto-perdão, e o resto tudo é comentário. E a gente buscar isso, a gente vem a nos conectar e a ressoar com aquilo que estamos pensando, sentindo e emanando no momento. Se eu estou emanando hoje mais perdão, mais conscientização, mais amor, mais harmonia, agindo mais dessa forma, automaticamente o efeito dessa nova causa que é o amor, a harmonia e o perdão vai retornar para mim. Vamos, Roberto, partir para o final aí, vamos encerrar esse episódio e com alguns recados aí. Da minha parte, é só compartilhar e levar essas mensagens da vida contemplativa, do canal aí, e do Roberto com os estudos, os ensinamentos do tal, e do RelacionaCast, sinta-se no coração aí se vale a pena ou não compartilhar para mais e mais pessoas. Roberto, gostaria de falar alguma coisa para finalizar? Bom, eu gostaria já que a gente está aqui compartilhando, então, dizer a vocês que nós temos 2 produtos que nós disponibilizamos e nós criamos esse produto para ajudar na questão, um é na questão de meditação e o outro é um curso de 1 hora de vídeos, tá? São divididos em módulos sobre mecânica quântica e a introdução de alquimia. Então, esses 2 produtos, eles estão disponíveis na plataforma Hotmart. E a gente pode compartilhar o link desses produtos abaixo deste vídeo aqui, né, Ricardo? Podemos, sim. Roberto, como vai fazer aí essa parte aí, monta essa descrição aí e a gente coloca junto, sim. Vamos fazer, sim. As pessoas se sentirem à vontade aí, sejam bem-vindos aí ao treinamento do Roberto. Lembrando, né, Roberto, esse é o teu projeto, teu trabalho, né? Tu falou nós aí, mas nós como um todo, né? Para poder transformar aí as nossas vidas, né? Mas esse é um projeto que tem a autoralidade, é do Roberto da Vida Contemplativa. Lembrando que esse projeto do Roberto aí já vem desenvolvendo há algum tempo
baseado aí nos estudos, nas vivências, baseado aí naquilo que ele vem fazendo com seus alunos e a sua turma, né, Roberto? É isso aí. Quando a gente fala de nós, gente, nós, e a gente sempre está falando em nós lá no canal. Nós é a questão das consciências. Somos uma única consciência só, e unidos somos um. Então, quando falamos de nós, nós estamos desenvolvendo, nós desenvolvemos. Então, é o trabalho que nós desenvolvemos, que já está prescrito, já está disponibilizado na plataforma, e que nós estamos aqui com esta liberação aqui do Ricardo, para a gente compartilhar e deixar na descrição. É apenas um apoio para quem quer iniciar ali o contato com a meditação contemplativa, o que é, como sentar, exercício de respiração. Então, eu trago conhecimento também da parte da educação física, e tem, dentro deste e-book, vou falar primeiro no e-book da prática da meditação contemplativa, o guia prático. Então, tem exercícios de pré-meditação. O que são esses exercícios? Exercício respiratório, onde você vai respirando, você vai tomando consciência de partes do seu corpo, você vai relaxando, para você poder entrar em meditação. E dentro deste e-book, você vai encontrar ali versículos, você vai encontrar textos com citações de Joel Goldsmith, Lao Tzu, Jesus. Então, um texto que nós trazemos ali com a nossa interpretação para lhe auxiliar nesta prática diária da meditação. Já o curso introdutório da Alquimia da Unidade é um curso que tem o conteúdo programático de mecânica quântica e de alquimia. Então, ali tem toda a explicação da mecânica quântica, trazendo alguns exemplos da vida cotidiana, e mais o estudo pré-alquimia, trazido como referencial o curso da Alquimia Consciencial do professor Hélio Couto. Ok, gente? Então, é isso da minha parte. Então, muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Tamo junto, sempre. E vamos lá, para que Somos uma única consciência. Daqui para frente, a gente possa trazer mais ajuda, trazer mais conteúdos, porque o conteúdo é ilimitado, ele nunca vai terminar. A verdade sempre existiu e nunca se afastou deste planeta. Nós apenas estamos relembrando aquilo que realmente nós somos. A ideia do canal, né, Roberto? O RelacionaCast é justamente o despertar, né? Nós temos os episódios, eles são curtos, mas são episódios que estão sempre ligados um com o outro. E a ideia é justamente essa, é o despertar da consciência, é o despertar da vida como um todo. E ele está aberto também para sugestões, para novos temas, dúvidas. A gente fala bastante sobre essa questão de compartilhar, mas compartilhar também é na descrição dos episódios, vocês trazendo suas dúvidas, trazendo sugestões, e a gente vai fazer o possível para trazer aqui também dentro da nossa consciência no momento. E é isso aí, então, Roberto. Façam todos aí um excepcional dia. Muito obrigado, Roberto. A ideia aqui é a gente vir aqui uma vez por semana, trazendo aí um tema, uma vivência, e fazer um bate-papo aí bem gostoso, saudável, que é a finalidade do compartilhamento. Ok? É isso aí. É isso aí, Roberto. Alegria, gente. Primeiro, antes de encerrar, o Ricardo encerrar, alegria. A alegria é a principal arma que nós temos para nos livrar dos nossos problemas internos com relação aos estudos. Alegria, assistir comédia, dar risada, alegria, trazer a alegria para a consciência. Isso é muito importante, é um auxílio tremendo para a evolução dos nossos estudos espirituais. Muito obrigado. Então, tá bom. Façam todos aí uma excepcional tarde. Logo já vamos renderizar esse episódio aí no canal. E eu te espero aí no nosso próximo episódio. Até lá.